sejam bem-vindos ao Eu Leio Gibi, meu nome é João e este é um quadro novo no canal que é o Visão Panorâmica. Visão Panorâmica tem o propósito de não falar profundamente sobre um determinado personagem ou mais especificamente sobre a fase de um personagem na mão de um determinado escritor, mas dar uma visão panorâmica de como foi o trabalho desse roteirista no determinado personagem. Mas sendo mais claro, é uma coisa mais ou menos assim. O Hulk do Bill Mantlo, o Justiceiro do Greg Rucka, os Cavaleiros do Demônio do Paul Cornell, sabe? É uma coisa desse tipo. E eu quero começar falando do Capitão América do Ed Brubaker. Por quê? Porque eu gosto muito do Ed Brubaker e eu também gosto muito do Capitão América do Ed Brubaker, mais especificamente. Gosto do Capitão América, mas o do Ed Brubaker, vamos e venhamos, é diferenciado. Bom, o Ed Brubaker começou a escrever o Capitão América especificamente em janeiro de 2005 e escreveu até dezembro de 2012. Então ele passou um período aí bacana escrevendo o Capitão América. Não só isso, quando ele começou a escrever o Capitão América, o personagem vinha passando aí por altos e baixos dentro da editora por uma série de questões que não vem ao caso aqui, e ele consegue, a partir do trabalho dele, tornar o título do Capitão América um sucesso tanto de vendas quanto de crítica. Uma fase assim, muito elogiada por toda a visão que ele acaba colocando sobre o Capitão América. O Capitão América do Ed Brubaker não é um cara que está meramente vestindo a bandeira dos Estados Unidos e dizendo eu sou americano, eu estou do lado do governo, vou defender o governo, não sei o quê. Ele está muito mais para defender valores como a liberdade, o direito, essas coisas assim. Então ele não será um Capitão América que vai hesitar de ficar contra o governo, por exemplo, se for preciso, que é o que acontece, por exemplo, em Guerra Civil, que nesse período o Ed Brubaker é quem está escrevendo o Capitão América, né? E ele se posiciona contra o governo porque ele não acredita que aquela iniciativa de registro é o melhor. Então ele acaba se colocando contra, mas sempre a favor da liberdade. Então é um Capitão América que expressa muito mais valores do que qualquer coisa nesse sentido. E o Brubaker, ele pega, por exemplo, como se fosse um primeiro ato, por volta de umas 40 edições, ele acaba construindo uma série de coisas e desconstruindo outras, que é muito bacana. Por exemplo, o Capitão América do Ed Brubaker, ele vai passando por situações onde ele acaba trabalhando muito bem os aspectos, ou seja, ele traz de volta o Buck, e traz de volta de uma forma bem trabalhada, não é uma coisa mal feita, o cara ressuscitou. Não, vamos mostrar como é que isso é possível. Ele acaba colocando isso de uma forma convincente. Ele acaba, por sua vez, posteriormente, matando o Steve Rogers, né, o Capitão América, e isso foi tão assim notório na época que foi noticiado na televisão, inclusive aqui no Brasil, né, acabou aparecendo no telejornal que o Capitão América ia morrer nos quadrinhos nos Estados Unidos. E isso foi muito bacana. Ele acaba pegando aquela crise imobiliária nos Estados Unidos em 2008 e ele acaba usando aquilo lá dentro da história, colocando como culpa do Caveira Vermelha e da Corporação Cronas, que o Luquinho e o Caveira Vermelha estão por trás daquilo tudo, e ele vai usando esses elementos dentro da história, os personagens, as corporações, e pegando fatos reais, né, no caso a crise, por exemplo, de 2008, e inserindo dentro da história de uma forma muito bacana, casando bem as coisas, sabe? Casando bem, ele usa bem os personagens, ele usa bem os vilões, no caso, como o Dr. Faustus, o Arnim Zola, a relação entre Ossos Cruzados e a Pecado é extraordinária, é uma coisa maluca, doente, o jeito de ser do Caveira Vermelha e tantas outras coisinhas que ele vai colocando. Quando ele transforma, quando o Capitão América morre, por exemplo, e ele passa por aquele período na revista sem o Steve Rogers, ele faz isso tão bem que você acaba não sentindo falta necessariamente ali do Capitão América por entender aquele processo como se fosse, de certa forma, um processo de luto pelo personagem e a preparação para o novo Capitão América, que seria o Buck. Ele faz isso tão bem
que ele acaba mostrando um Capitão América que necessariamente está ali para honrar o Steve Rogers, mas não é o Steve Rogers, né? Não vai repetir o Steve Rogers. O Buck tem personalidade própria e vai fazer as coisas do jeito dele. Então ele vai usar uma faca, ele vai usar um revólver, ele vai usar de outros recursos que talvez o Steve Rogers não usaria, mas ele vai precisar usar. E ele não coloca assim o Capitão América, o novo Capitão América, como uma coisa assim, ó, tá aí. E todo mundo vai gostar dele. Não, ele vai mostrando que o personagem precisa ganhar espaço, que o personagem precisa ser aceito, e ele vai mostrando isso e devagarinho a população vai aceitando dentro da história, né, vai aceitando esse Capitão América e acaba chegando a um ponto que abraça de fato o Capitão América. Isso é muito bacana dentro de todo esse contexto. Posteriormente, quando ele acaba trazendo o Steve Rogers de volta, não é a melhor história do mundo, mas é um caminho que ele acabou encontrando e diante de tudo que ele já tinha construído, isso não diminui em nada o mérito dele. Porque posteriormente tem um arco, inclusive, que eu gosto muito, que é o julgamento do Capitão América, onde o Buck acaba indo para o banco dos réus. E é muito bem feita a história, todo o elemento que se carrega ali, a tensão que se carrega dentro da narrativa do Brubaker. Quando ele pega a fase final ali que ele está escrevendo o personagem, que mais especificamente na Era Heróica, a qualidade das histórias cai um pouco, mas se você for juntar o todo do Ed Brubaker, você vai encontrar um Capitão América que marcou história, um Capitão América que você gosta, uma revista que enche os olhos. Foi publicado no Brasil primeiramente na revista dos Vingadores e continuou até a fase final do Brubaker em Capitão América e os Vingadores Secretos, e a Panini tem republicado na Marvel Deluxe, né, onde, por exemplo, esse é o primeiro volume, né, que é o Soldado Invernal, né, eu tenho os outros, e também eu resolvi não pegar todos, só um para mostrar para vocês, e ele está aí acho que no 6º encadernado, e você vai lendo de uma maneira que você devora o quadrinho de tão bom que ele é, sabe? As histórias acabam sempre dando um gancho assim empolgante para o seguinte, para o seguinte, para o seguinte, e é muito legal isso tudo porque o Ed Brubaker conseguiu construir algo, se não inovador, diferenciado com o personagem, respeitando o personagem, mostrando o valor do personagem, e que se ele receber o devido carinho, até quem não curte Capitão América consegue gostar do Capitão América apresentado pelo Ed Brubaker. Uma fase pura e simplesmente digna de fato de elogios por todo o conjunto da obra. Sim, tem momentos ali que o nível não é tão bom, mas se você for olhar o todo, o que ele faz é diferenciado, sim, sempre contando com artistas muito competentes ao lado dele. Bom, galera, é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Se vocês têm sugestões para esse quadro, e gostaram desse quadro, obviamente, não é? Deixem aí nos comentários. Você curte ou não curte o Capitão América do Ed Brubaker? O que você mais gosta do que ele fez como Capitão América? Quais são os momentos que você mais se empolgou lendo ou tem lido? Se não leu ainda, quer ler, procure ler porque vale muito a pena, porque é um material de muita qualidade, tá? Bom, deixa aí o seu comentário. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, dê uma força para o canal a crescer. Logo, logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo